Boa noite, meus amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Som, tá certinho. Irmãos, a gente vai continuar a nossa série de mensagens falando sobre uma vida que toca o coração de Deus. É interessante que todos nós queremos Deus inclinado à nossa petição. Todos nós, quando oramos, pedimos que Deus ouça o nosso clamor. Todos nós temos a necessidade de que Deus se incline a nós. Mas o que nós falaremos nessa noite é sobre uma vida que se inclina a Deus. E isso é um desafio para nós. Bom, eu quero começar com o nosso texto base. Romanos, capítulo 12, verso 10. Nós estaremos lendo juntos, eu acredito que ele vai aparecer aqui na projeção. Romanos, capítulo 12. Eu vou estar lendo a mesma tradução que está aqui, você pode estar comparando na sua Bíblia, para que nós estejamos juntos avaliando esse texto. Romanos, capítulo 12, verso 10, que diz o seguinte: amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Verso breve, com duas orações, ou seja, duas afirmações, dois pedidos aqui. E hoje a gente vai falar que uma vida que toca o coração de Deus, ela expressa amor sincero e honra mútua. É sobre o que a gente vai falar um pouquinho nessa noite. A gente tem aqui uma ideia central que eu quero explorar com os irmãos. Quando a Bíblia fala muito de amor, nós falamos muito sobre devemos amar uns aos outros, mas hoje falaremos sobre honra. Observem, irmãos, que no mundo, desde muito cedo, a gente aprende que a competição é o padrão. Por exemplo, no mercado de trabalho, poucos são promovidos, muitos acabam ficando para trás por mais que se esforcem. A gente observa currículos competitivos, atualizações constantes, a gente faz graduações e pós-graduações procurando competir. Isso é natural, o mundo é competitivo, já que os recursos são escassos e não tem como haver tudo para todo mundo. Se você não se destacar, você acaba ficando para trás. Se você não entrega mais, você é substituído por algo ou alguém que entrega. A lógica é simples e também dura. Ou você vence, ou você acaba ficando para trás. Esse é o mercado de trabalho. Quando a gente olha o mundo animal, você vê que a lógica também é a mesma. Sobrevivência. A regra é mais clara ainda. Animais disputam território, disputam alimento e, por fim, disputam a própria vida. Afinal, um animal depende de se alimentar de outro para sobreviver. O mais forte sempre se impõe. E isso aqui marca muito os nossos corações. O mais rápido às vezes escapa, o mais fraco é deixado para trás. Não há espaço, irmãos, para honra. Não há espaço para algo que não seja sobrevivência. Por vezes o mundo político parece o mundo animal. Essa lógica, ela aparece de forma muito explícita. O outro não é apenas alguém que pensa diferente, mas um inimigo a ser derrotado. Observe, irmãos, que quando a gente vê debate político, às vezes vira ataque. Quem não lembra do último debate no qual um candidato pegou uma cadeira e agrediu outro candidato? Nós estamos falando da prefeitura da capital mais disputada desse país. Para um lado vencer, o outro precisa ser desprezado, por vezes humilhado. É o que nós vemos. Pouco importa o bem comum, o que importa é vencer e não honrar. Aqui a gente observa que nós aprendemos essa honra, essa conduta. A conduta do mundo, sem nós percebermos,
molda o nosso coração. O que nós aprendemos não é a honrar, mas é ameaçar, a concorrer, a superar o obstáculo, ainda que esse obstáculo seja o outro. Às vezes, comemorar o sucesso do outro se torna algo difícil e penoso para nós, porque nós somos extremamente competitivos. Essa é a realidade do nosso mundo. Em uma cultura de autopromoção, comparação e disputa por reconhecimento. É interessante que isso acontece até entre irmãos. Às vezes a gente observa isso, embora na igreja isso seja diferente. Irmãos, no reino de Deus não vencem os que passam por cima dos outros, mas os que aprendem a amar como família e a honrar como Cristo honrou. A pergunta que eu tenho nessa noite, ela é direta. Vamos viver segundo a regra do mundo ou vamos viver de acordo com a lógica de Deus? Quando nós olhamos tudo que foi falado até aqui, nós percebemos que temos que apresentar a nossa vida como um sacrifício. Nós precisamos permitir que Deus renove as nossas mentes. Nós não devemos nos considerar melhor do que realmente somos. Nós devemos servir uns aos outros com nossos diferentes dons e talentos. Devemos amar de forma não fingida, odiar o mal e se apegar a Deus. Por fim, percebemos que a ideia central aqui é o amor. Nós devemos amar. Hoje nós falaremos sobre honra, mas principalmente sobre amar uns aos outros a ponto de servir e demonstrar esse amor. É o que nós vamos analisar aqui nessa noite. E aí eu peço que os irmãos olhem novamente para o texto que nos fala de modo simples e direto: amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Aqui a gente tem dois verbos, amar e honrar. Esse amor está distinguido com um amor fraternal, um amor de irmãos, um amor no qual você quer o bem do outro. E aqui a gente também tem a honra, mas essa honra, ela é sincera, alegre, genuína. A gente prefere honrar uns aos outros. Irmãos, eu trouxe 3 tópicos breves para a gente falar nessa noite. O primeiro ponto é que esse amor ele só pode nascer de um coração regenerado, um coração que nasceu de novo. Nós precisamos amar-nos cordialmente, com amor fraterno. Não é amor forçado, não é amor religioso, não é amor protocolar ou fingido, como bem observou o irmão Márcio na última pregação. A gente precisa entender que é um amor de família, não apenas por sobrevivência. A gente não ama simplesmente porque precisa um dos outros, embora nós precisemos um dos outros. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Quando a gente consegue olhar isso, a gente consegue dar aquilo que já recebemos. É por isso que só um coração que nasceu de novo, um coração regenerado, pode amar verdadeiramente, porque você dá aquilo que já recebeu. Eu estava pensando que às vezes, talvez você esteja aí pensando: pastor, se isso é verdade, então por que o irmão fulano não me ama direito? Pastor, se isso é verdade, por que o Senhor não me ama mais? Pastor, se isso é verdade, por que o meu líder não me trata melhor? Ou porque meus colegas de ministério não me consideram mais importante? E se esse for o seu pensamento, talvez você esteja entendendo errado o cristianismo. O cristianismo não é sobre o que os outros podem fazer por você, é sobre aquilo que Cristo fez por você. E por causa disso, agora você o fará pelos outros. A gente começa a compreender aqui que um amor cotidiano, ele é um amor em família. E a gente lembra João 13, 34 a 35, quando Jesus fala: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei.
vocês devem amar uns aos outros. O nosso amor, ele é porque Cristo nos amou. Irmãos, aquele que não recebe amor não tem como amar a outros. Aquele que não recebe amor não tem como compartilhar aquilo que não tem. Mas a tese aqui é que você recebeu de Deus, que Deus lhe tornou mais amado do que você pode imaginar. E por receber tanto amor, agora você é capaz de compartilhar aquele amor que transborda na sua vida, a ponto de não se conter na sua vida. Você recebe esse amor e por causa disso é capaz de amar os irmãos, mesmo com as limitações dele. Sabe, irmãos, a gente precisa entender isso. Porque quando a gente fala em amar, talvez você esteja pensando em amar naquele que é gentil com você, ou aquele que te trata bem, ou aquele que concorda com você em tudo. Mas o que Paulo está falando, o que Jesus está falando, é que nós devemos amar uns aos outros, apesar do erro do outro, apesar do nosso amor. A gente observa aqui, e o texto continua, com isso saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Como temos tratado os nossos irmãos? Como temos tratado aqueles que estão conosco na igreja? Como estranhos ou como parentes, como familiares? Como pessoas sem importância ou pessoas que nos fazem falta? Que nós amamos. Irmãos, quando eu penso nisso, eu lembro que várias vezes o amor é demonstrado em pequenas coisas. Às vezes um gesto. Eu lembro de ler um livro chamado Jesus que eu nunca conheci. O autor até se envolveu agora em uma polêmica, mas ele conta no livro sobre a questão da hanseníase e como isso separava as pessoas. E uma das coisas que ele conta, e a lepra ou a hanseníase, a nomenclatura moderna, antes ele conta de um médico que trabalhava na Índia, e em alguns locais da Índia você tem aquela ideia de karma. Então, se uma pessoa está doente, ela é deixada à própria sorte, que foi amaldiçoada pelos deuses. E aí ele trabalhava como médico voluntário, e ele conta que tratando de um paciente, ele toca no ombro do paciente e em seguida o paciente começa a chorar. E aí ele pergunta, por que você está chorando? E ele responde, porque fazia 6 anos que ninguém me tocava. Sabe, às vezes a gente pensa que a gente precisa de muito para amar o outro. Mas às vezes o outro precisa de um abraço. Às vezes precisa saber que você ainda está aqui. Às vezes o outro precisa de uma palavra gentil, de encorajamento. E às vezes o outro vai precisar de um chacoalhão também. Ei, bora parar de palhaçada. Não é? Tu não é crente mais. O outro vai precisar também. Mas, irmãos, nós precisamos amar uns aos outros. Com amor cordial, com amor sem fingimento. Sabe? Às vezes você pode olhar para o seu irmão e falar assim, irmão, hoje eu vou te pagar uma coxinha. Vamos lá. Você pode olhar para o seu irmão, irmão, hoje a gente vai tomar um café. Vamos conversar. Irmão, como é que estão as coisas? Sabe, o nosso desafio é amar cordialmente. E talvez você esteja pensando, pastor, por que ninguém faz isso comigo? E a minha resposta hoje é porque Deus está mandando você fazer com o outro. Sabe, eu sei. Todos nós queremos ser amados e cuidados. Todos nós precisamos disso. Mas a realidade é que todos nós também precisamos fazer isso uns pelos outros. Quando nós olhamos aqui o texto, nós observamos que um coração que nasceu de novo, que se apresenta como sacrifício vivo, uma mente renovada, invariavelmente amará. Não é uma obrigação, é uma condição de quem nasceu de novo. Aqui, irmãos, a gente pode ir para o segundo tópico agora. Um coração regenerado, ele vai honrar uns aos outros. E o que significa honra? Não é bajular, é reconhecer o valor. Significa preferir colocar o outro à frente de si, combater o orgulho, a inveja e a comparação.
a gente observa que, por vezes, a gente disputa espaço com os nossos irmãos na vida. Nós somos ensinados a ser mais competitivos. Quem trabalha aqui sabe que quem entrega mais resultado é promovido. O mundo é assim. Mas aqui não. Jesus nos fala isso. Olha, aquele que quiser ser o maior, que sirva aos outros. Aquele que quiser ser o maior, que realmente sirva a todos. Irmãos, na igreja não é o quanto você pode ser servido, mas é o quanto você pode servir ao seu rei. Eu sei que por vezes nós precisaremos de ajuda, mas a questão aqui é um coração disposto a servir e a honrar uns aos outros. É um coração disposto a reconhecer o valor e o trabalho do outro. É um coração disposto a agradecer por aqueles que tanto trabalham. É um coração disposto a realmente engrandecer o nome do Senhor. E isso aqui é muito interessante, né? Eu lembro que uma vez eu estava numa reunião de juventude, e aí eu acho que eu até fui muito duro nesse dia com o rapaz. Um rapaz falou, pastor, o senhor não acha que a gente deveria tocar mais músicas diferentes no grupo de louvor? Contando isso aqui, né? Porque grupo de louvor é um negócio que a gente palpita, natural. E aí eu fui direto, né? Falei, irmão, assim que o senhor aprender, estiver tocando lá, o senhor pode colocar outras músicas diferentes, né? Desde que sejam bíblicas. Porque a questão toda, irmãos, é que a gente está muito pouco disposto a honrar o que os outros fazem. E a gente está muito disposto a criticar aquilo que é feito. E esse é um comportamento padrão. A gente observa em casa, não é? Quantas vezes você elogiou a comida que está em casa? Mas se as pessoas que fazem a comida salgar, primeira colherada você olha, está muito salgado hoje a comida, né? Natural. A gente tende a reclamar e a criticar mais do que isso. Só que o nosso convite aqui é o contrário. É a honrar aqueles que estão ao nosso redor. É a ser grato, expressar essa gratidão. É a considerar os outros maiores do que nós mesmos. A gente observa isso em Filipenses, capítulo 2, versos de 3 a 4, que diz: não façam nada por interesse pessoal ou por desejo tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a você mesmos. Que ninguém procure somente os seus interesses, mas também o interesse dos outros. A ideia aqui é você procurar aquilo que é melhor para o outro e servi-lo. Sabe, isso aqui, irmãos, é muito difícil. É muito difícil. Um bom exemplo é porque nós costumamos sentar no banco de trás da igreja. Porque nos é mais confortável. E é só um exemplo. Mas nos é mais confortável. A gente chega às vezes atrasado, senta logo ali. E, naturalmente, a gente não pensa nesses bancos para os convidados. Por quê? Porque tocamos no nosso conforto. E é só um exemplo, tá bom, irmãos? Não leve isso para o pessoal. Mas quantas coisas a gente não faz porque busca o nosso conforto? Quantas vezes a gente não olha para a nossa vida buscando o nosso conforto? Quantas vezes a gente não lida em casa de maneira que é mais confortável para nós e não para aqueles que estão conosco? É difícil porque isso requer sacrifício pessoal, isso requer que você abra mão de si mesmo, do seu ego e do seu orgulho. É difícil ver as necessidades do outro quando nós não sentimos essa necessidade na pele. Observe, irmãos, que por vezes a gente olha as conquistas do outro e nos incomodamos com elas. Nós não ficamos felizes, mas acabamos nos incomodando. Tem um colega pastor, ele estava me contando uma vez, e eu já contei isso aqui, que um irmão chegou na igreja com um carrão, né? Carrão bonito, coisa do tipo, e aí na primeira coisa que ele fez foi olhar para o carrinho velho dele, olhar para o carro do irmão, e aí ele estava me contando, pastor, eu confesso que eu senti muita inveja do irmão.
Eu confesso que aquele momento eu pensei como eu queria ter um carro igual aquele. Não é? E aí ele falou que esse sentimento veio, mas ele contou que com o passar do tempo, aquele irmão foi uma bênção no ministério dele, porque ele levava muitas pessoas em casa e agora aquele irmão sempre se frutificava, diminuindo a carga, diminuindo o trabalho dele. E ele falou: pastor, esse irmão conseguir esse carro foi a melhor bênção para o meu ministério aos domingos. E a gente observa o quanto é importante a gente se alegrar pelos irmãos e servir uns aos outros. O quanto é importante nós ficarmos felizes pelos filhos comportados do outro irmão, ainda que os nossos ainda não estejam comportados. O quanto é feliz a gente ficar feliz por um irmão que prospera, ainda que a gente não esteja prosperando. O quanto é importante a gente ficar feliz por um irmão muito talentoso, ainda que a gente não saiba os nossos dons. É muito importante nós nos alegrarmos uns pelos outros. E é extremamente difícil, não é, irmãos? Eu penso que essa é uma das coisas mais difíceis no coração. Mas, por fim, um amor que honra, revela o caráter de Cristo. Sabe, irmãos, Jesus viveu perfeitamente nesse mundo e ele honrou pessoas esquecidas, marginalizadas e por vezes feridas. Sabe, pessoas que foram muito machucadas. E nós devemos aprender a fazer isso, a cuidar e honrar os mais frágeis. Eu lembro do relato de uma enfermeira que ela conta que um paciente entrou e ela trabalhava em UBS, né? UBS, várias pessoas vão lá, às vezes pessoas feridas, às vezes até moradores de rua vão na UBS. E ela falou que um morador de rua estava com ela e ele falou: doutora, me desculpe por estar fedendo. Sabe, irmãos, um amor que honra os outros, ele não se incomoda com o fedor da vida do outro. Ele entra nessa vida para tratá-la. É aqui que nós falhamos. Por vezes nós falamos que somos pescadores de almas, mas a gente quer que o peixe já chegue limpo, cheiroso, se estiver pronto, perfeito. A gente quer que o peixe não dê trabalho, não traga polêmica, não nos faça sentir desconforto. Por vezes a gente não tem coragem de entrar no fedor da vida que é o pecado, uma vida desorganizada, uma vida desajustada, para então amar as pessoas e demonstrar Cristo na vida delas. Demonstrar como Cristo age na nossa vida e assim demonstrar esse amor. Irmãos, eu vou ser muito sincero. É muito fácil e confortável amar por mensagem. É muito fácil e confortável amar através de postar nas redes sociais. O difícil é o dia a dia. O difícil é a nossa lida ali, frente a tudo que enfrentamos. Amar dá trabalho. Amar vai nos sujar. Amar vai exigir muito de você. Agora, olhando sinceramente a sua postura como cristão, como você tem sido? Você tem sido aquele que espera ser servido ou aquele que tem feito força para amar e honrar aos outros? Você tem sido aquele que busca ser servido ou aquele que busca ser o maior, servindo a todos? Você pensa em como posso amar e honrar aqueles que estão na minha igreja, na minha comunidade de fé, na minha família, ou você se chateia, ou você se indigna porque lhe interrompem, porque fazem coisas que te tiram do conforto. Sabe, eu penso que o exemplo maior de amor foi Jesus, porque Deus prova seu amor para conosco, enviando Jesus para morrer em nosso lugar, quando ainda éramos pecadores. Irmãos, quando não havia arrependimento, quando não havia lágrima, quando estávamos em dor, Jesus veio a esse mundo morrer por nós. E hoje, Jesus não tem medo
de entrar na bagunça da nossa vida. Na nossa vida à beira de um colapso, às vezes, nos nossos casamentos à beira do divórcio, na nossa solidão, no nosso estresse ou cansaço, do nosso medo. Jesus não tem medo de entrar na bagunça da nossa vida, na nossa falta de identidade ou de saber o que vamos fazer e como vamos fazer, como a gente vai pagar as contas ou resolver os problemas que vão estar amanhã de manhã. Jesus nos amou a ponto de entrar na nossa vida toda bagunçada e dizer: filho, venha a mim que eu vou corrigir. É esse Jesus que nos fala: venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez o seu fardo nessa noite seja muito pesado. Talvez suas lágrimas à noite escondam, sejam disfarçadas pelos seus risos de dia. Talvez você esteja à beira de um colapso. Talvez você nem saiba mais como é ter um coração alegre ou verdadeiramente descansado. Mas Jesus nos convida a encontrar amor e honra nele. E se você já recebeu isso, Jesus te convida a compartilhar isso com o teu irmão, a amá-lo e honrá-lo de todo o coração, sem fingimento. Vamos estar orando nessa noite.